Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves, documentos reais, verídicos, históricos da CIA, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a gente tá vendo muita bomba por aí, a CIA participou, ela participou. Eu vou ler para você apenas o que está nesse documento daqui, tá? STJ decide que falas de Bolsonaro sobre as urnas não podem ser alvo de ação popular. É isso mesmo. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu nesta terça que declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas não podem ser objeto de uma ação popular. De acordo com o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, as declarações de Bolsonaro, mesmo que sejam questionáveis, não configuram ato administrativo nem produzem efeitos jurídicos concretos e, portanto, estariam fora do escopo de ação popular. Segundo ele, se uma ação popular fosse usada para questionar opiniões e discursos de agentes públicos, isso ampliaria o alcance de forma excessiva, podendo desvirtuar sua finalidade e comprometer sua efetividade para combater irregularidades reais. E Moraes determina que Meta e X forneçam dados de Alan dos Santos à PF. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nesta quarta que a Meta, dona do Facebook e do Instagram, e a rede social X de Elon Musk, encaminhem à Polícia Federal informações acerca das contas de Alan dos Santos. Moraes estabeleceu uma multa diária de R$100 mil caso a ordem não seja seguida. Alan dos Santos está exilado desde outubro de 2021, quando o ministro do STF Moraes expediu um mandado de prisão contra ele no âmbito do inquérito das milícias digitais. Atualmente, Alan mora nos Estados Unidos e Moraes chegou a fazer um pedido de extradição, que foi prontamente negado pelo país norte-americano. Mas para o presidente da Câmara, Hugo Mota, não existem exilados políticos no Brasil. É isso mesmo. Em sessão da Câmara, ele diz: nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais, disse Mota. A declaração vem um dia depois de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, se licenciar do mandato para morar nos Estados Unidos para evitar ser alvo de perseguição política no Brasil. Mais curioso ainda foi o fato da declaração ser após um jantar na casa de Moraes. É isso mesmo. Moraes deu um jantar para a cúpula do Congresso e do STF depois da decisão de Eduardo Bolsonaro. Jantar ocorreu na casa de Alexandre de Moraes e teve presenças de Alckmin, Gonê, Hugo Mota, Alcolumbre, Pacheco, ministros do STF e também do STJ. Qual que é o Brasil onde o Hugo Mota reside? Porque não é o Brasil que comentamos aqui todas as noites. Em que país ele está transitando? Ele fica demais dentro da Torre de Marfim de Brasília? Ele não lê jornais? Não sabe que tem 600 brasileiros que estão, mais ou menos, estão hoje na Argentina, exilados? Tem jornalistas que receberam asilo político nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio. A Espanha se recusou a expatriá-lo, né, para extraditá-lo para o Brasil, justamente porque acha que o Brasil está perseguindo esta pessoa. Independentemente do que a gente acha sobre a opinião de um ou de outro, a Espanha e os Estados Unidos deram a mesma resposta quando o Brasil pediu extradição. São só palavras. Vocês estão perseguindo pessoas por crimes de opinião que não existem em regimes democráticos. Só por isso, presidente Mota, o senhor deveria retirar essa frase e voltar e dizer: o Brasil sim tem um problema democrático, o Brasil sim tem um problema com a liberdade de expressão, o Brasil sim
tem presos políticos que estão lá na Papuda, estão sendo condenados a penas absurdas com processos arbitrários, sem nenhuma garantia legal e com uma corte de exceção que não deveria sequer ter iniciado aquele processo. O Brasil sim tem censura, teve durante as eleições, continua tendo ainda hoje, prévia inclusive. Tem 2 colegas nossos aqui que têm passaporte retido, contas bloqueadas, redes sociais excluídas. O Brasil é o único país do Ocidente onde o Twitter foi bloqueado por decisão de um ministro da Suprema Corte e sequer o governo fez nada, sequer o plenário fez nada, ninguém fez absolutamente nada, muito menos o Congresso. Então, presidente Mota, ou o senhor não sabe do que está falando, e evidentemente a sua posição, então, é absolutamente inoportuna, o senhor está no lugar errado, ou o senhor está mentindo, sabendo de mentir, e pior ainda, também o senhor está claramente sendo a pessoa errada no lugar errado. Deixa eu jogar para a Ana, que eu quero ouvi-la também sobre essa declaração do Hugo Mota, Ana, de agora a pouco, mas... Paula, bom, uma dessas comissões, né, que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, agora com o Felipe Barros. Lembrando que o Felipe Barros, ele teve uma atuação muito importante no Congresso, ali na articulação da aprovação do voto impresso, auditável e sob escrutínio público, como diz a Constituição, no artigo 37. E foi numa live do deputado Felipe Barros, junto com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro até mencionou ontem rapidamente, né, o inquérito 1361. Foi numa live que agora está sob sigilo e foi colocado sob sigilo depois, exatamente depois dessa live do presidente Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. E ali mostrava um trecho de um relatório da Polícia Federal que, a convite do Tribunal Superior Eleitoral em 2016, o TSE estava preocupado com hackeamento, com invasão dos computadores, das urnas, enfim, convidou a Polícia Federal para fazer uma varredura, ver se o sistema todo era seguro, etc. E a Polícia Federal, em 2016, escreveu o seguinte relatório, aspas para o relatório da Polícia Federal: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Fecho aspas para o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE. Isso tudo veio à tona, os brasileiros, nós ficamos sabendo desse relatório da Polícia Federal graças ao deputado Felipe Barros. Então, é um nome de peso, e eu acho que agora eles se complicaram, que eu digo o consórcio, né, o establishment, o sistema se complicou, eles se complicaram ainda mais porque eles colocaram um nome de peso nessa comissão. E agora o Eduardo Bolsonaro aqui fora, ou seja, uma comissão que teria um trabalho, o Eduardo Bolsonaro que teria um trabalho dobrado, né, com tantas coisas nessa comissão, no Brasil, agora essa comissão acabou sendo dividida de uma forma brilhante, estratégica, né? A permanência do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos é uma permanência estratégica e complicou a vida, né, do consórcio, do establishment, do deep state. Tanto que saiu no Globo, hoje tem uma matéria no Globo dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ofereceu um jantar na noite desta terça-feira para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que contou com integrantes dos 3 poderes. A matéria do Globo continua. O encontro teve a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o presidente da Corte, Herman Benjamin. Também esteve presente o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o assunto foi exatamente a saída de Eduardo Bolsonaro do país e a preocupação agora com o que o Eduardo pode fazer, o que o deputado pode fazer aqui. E sobre o Hugo Mota, rapidamente, Paula, porque
não tem como não comentar, né? Ele que, quando foi eleito presidente da Câmara, fez um discurso belíssimo sobre a proteção da Constituição. Agora, dizer que não tem exilados políticos no país, então é lamentável isso. Agora, esperar o quê de um deputado que votou a favor da manutenção da ilegal prisão do então deputado Daniel Silveira? Esperar o quê de uma pessoa que vota a favor de uma prisão ilegal? A pergunta é retórica. Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Vai ter muito professorzinho de história esquerdista revoltado com esses documentos que acabam de ser publicados nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves sobre o assassinato do John F. Kennedy, isso mesmo, John F. Kennedy, que durante várias décadas muitas pessoas tentou entrar em contato, ler, divulgar, Donald Trump tornou público, a CIA está revoltada com ele, e o curioso é que nesses documentos que foram tornados públicos agora, trouxe informações muito importantes sobre o tal golpe militar do Brasil. Uma dúvida não, mas um embate que se tem muito entre direita e esquerda, a esquerda fala que essa história de comunismo no Brasil é um fantasma, é uma imaginação, que o Brasil nunca correu risco de se tornar um país comunista, que essa é uma desculpa que os militares tiveram para dar o golpe em 1964. Foi o golpe e eles precisavam de uma desculpa e a desculpa era o comunismo. Nunca houve o risco de comunismo no Brasil. Vai ficar difícil para eles repetirem isso agora, tá? Porque os documentos, eu vou mostrar apenas alguns para vocês aqui, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a ligação entre pessoas no Brasil, autoridades políticas, até diplomatas, com China, Cuba e União Soviética, como que o Partido Comunista Brasileiro e os comunistas daqui eram financiados, treinados por Cuba, por China e também pela União Soviética. Cara, isso aqui vai mudar muito o livro de história. Deveria, não vai porque os professores de história não vão abrir mão disso, mas deveria. Vamos lá. Então eu separei aqui alguns documentos, eu vou mostrar só de relance e vou falar sobre cada um. Esses documentos estavam guardados às 7 chaves, assim, era do mais alto sigilo, envolvendo as investigações da CIA sobre o JFK, o presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado com um tiro na cabeça quando ele estava andando num carro conversível, que virou filme, isso é histórico nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou ler para você apenas o que está nesse documento daqui, tá? Então é um documento sigiloso, de comunicação da CIA, né, Central Intelligence Agency, e aqui fala o seguinte, ó. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido Mao Tse-tung, do Partido Comunista Mao Tse-tung, e o premier Fidel Castro de Cuba, ambos ofereceram apoio material, incluindo voluntários para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para assegurar a sucessão do presidente e do vice-presidente João Goulart depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque ele não queria, para, entre aspas, criar um assunto internacional na crise da política brasileira. Brizola, obviamente, estava com medo de que, se a oferta fosse aceita, os Estados Unidos poderiam interferir. A oferta de ajuda de Fidel vazou para a imprensa. Isso aqui é tá? Vamos pegar isso aqui agora para você ver. Isso aqui é o seguinte. Aqui fala sobre uma investigação da CIA sobre as rádios no Brasil. E aí fala, ó... qual que é? Aqui. Começa aqui, ó. Rio Grande, o Rio sozinho tem 7. Similar ou... Aqui, eu vou aumentar aqui que está muito pequeno. Aqui, aí pronto. Organizações similares existiam no nível nacional, tais como Sociedade de Amigos de Cuba e o Comitê Nacional contra a Intervenção em Cuba. Cuba também transmitia diariamente para o Brasil em português. Brasil, sob Goulart, também
apoiou Cuba ofereceu a Cuba, né, financiou a Cuba uma excelente base para promover frentes de grupos de Cuba, de apoio a Cuba no hemisfério inteiro. Nossa. Os constituintes, o Congresso Constituinte de um único centro da trabalhadores da América Latina que era planejado para reposicionar ou recolocar Moribund Confederation Latin America, a moribunda Confederação dos Trabalhadores da América Latina. É daqui que veio o partido PT, né, provavelmente. Aconteceu em Brasília no fim de janeiro. A delegação brasileira para o apoio a Cuba, Second Latin American Youth Congress, o segundo Congresso da Juventude da América Latina, aconteceu em Santiago, Chile, on 9 de março, foi liderada pelo presidente Goulart e pelo sobrinho do presidente Goulart, que trouxe uma carta do presidente warmly supposing apoiando a conferência. Brazil was also used as a transit area for some Latin American O Brasil foi usado como área de trânsito para alguns subversivos da América Latina, retornando para os seus países depois de ter recebido treinamento em Cuba. E aí continua. No final de abril, os dissidentes do Partido Comunista do Brasil, que seguiram o Partido Comunista Dissidente do Brasil, que seguiu uma linha pró-China, have directed two Cuban trainee leaders, foi anunciada por ter direcionado a 2 líderes que haviam sido treinados em Cuba para começar operações paramilitares em São Paulo e Goiás. Eles foram treinados e eles vieram para São Paulo e Goiás para começar operações paramilitares. Communist Party Brazilian, aqui é o Partido Comunista Brasileiro, membros do Partido Comunista Brasileiro tinham sido encorajados pelos seus camaradas em Cuba. Muitos têm sido treinados em Cuba, mas mas não se sabe se a Havana deu a eles direto apoio. E continua. Brasil. Antes da queda do presidente Goulart, Cuba foi engajada em uma atividade subversiva, em um esforço de atividade subversiva no Brasil, provendo fundos, treinamento de guerrilha e apoio de propaganda para comunistas e grupos de apoio a comunistas, operando primariamente através da embaixada no Rio de Janeiro. A Havana colaborou proximamente com Francisco Július Peasants Leagues, Liga dos Camponeses, no Nordeste do Brasil, e com o Leonel Brizola, Goulart violentamente anti-americano, cunhado. O ex-embaixador cubano privadamente descreveu Brizola como sendo um dos melhores prospectos para começar uma revolução estilo Castro no Brasil. O embaixador aparentava estar favorecendo ele sobre Júlio desde no final de 1993 até a queda, né, em abril. Aqui eu peguei só 3 documentos da CIA. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui o Mário Naufal, né, que escreveu isso aqui, ó. Cadê a tradução? Aqui. Aqui que ele colocou. CIA usou maleta diplomática brasileira para transferir inteligência para Cuba. No final de 1962, agentes do campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana usando o sistema de mala diplomática do Consulado Brasileiro. Agentes estavam investigando contatos cubanos em Miami e Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o Consulado Brasileiro em Miami e a Embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba, protegido por proteções diplomáticas. E aqui o Leonardo Dias fez um resumo. Só para vocês entenderem a gravidade disso aqui, tá? O que a esquerda fala? Não houve a menor possibilidade de comunistas terem influenciado no Brasil, nem nada disso, pois a CIA estava de olho e a CIA tem vários relatórios sigilosos mostrando que a China, Cuba e a União Soviética interferiam diretamente e treinavam pessoas aqui dentro do Brasil para fazer uma revolução estilo Fidel Castro, estilo Che Guevara, que é sair matando seus opositores. Inclusive treinaram em São Paulo e em Goiás, aqui no meu estado. Vocês entenderam que o golpe de 1964 agora, está cada vez mais claro, foi na verdade o contragolpe,
Então vamos lá. O que o cara fala aqui, ó? Envolvimento cubano no Brasil. Os documentos provam o envolvimento cubano no Brasil. Apoio a Brizola, né? Os comunistas viam Brizola como o mais provável novo Fidel Castro do Brasil. Trabalho de propaganda cubano no Brasil. Aqui, ó, Cuba mantinha uma operação de propaganda significativa, incluindo a prensa latina, financiamento de jornais comunistas e institutos culturais brasileiros cubanos espalhados por todas as grandes cidades, incluindo 7 apenas no Rio de Janeiro. Tá, isso aqui virou Rede Globo, isso aqui virou Estadão, Folha de São Paulo. Continuando. Treinamento de brasileiros em Cuba, né? Até o Zé Dirceu foi um desses que foi treinado lá, tá? Cerca de 400 brasileiros viajaram legalmente para Cuba e aproximadamente 50 receberam treinamento específico em guerra de guerrilha entre julho e agosto de 1961. Um grupo inicial de 12 brasileiros foi enviado para receber treinamento. Documentos indicam que pelo menos 37 brasileiros foram treinados em uma base militar cubana. Conexão Brasil-Cuba na subversão latino-americana. O Brasil foi usado como uma área de trânsito, né, para agentes subversivos. Descoberta de armas e literatura comunista no Brasil. Um centro de treinamento guerrilheiro do estado de Goiás foi desmantelado. Apesar de algumas alegações de que as armas encontradas eram de origem cubana, as autoridades americanas acreditavam que eram brasileiras. Políticos brasileiros mencionados. Diversos nomes de políticos brasileiros aparecem nos documentos, incluindo Sérgio Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho, Gabriel Passos, Josué de Castro e Francisco Julião, entre outros. Então, nós estamos no momento onde agora nós temos documentos reais, verídicos, históricos da CIA. E está vindo muita bomba por aí. A CIA participou do assassinato do JFK. Ela participou. A CIA virou um estado paralelo que não seguia ordens do presidente e não aceitava que o presidente queria acabar com a guerra. Então, assim, é muita coisa que vocês estão... Cara, isso aqui é só referente ao Brasil. Vai vir muita coisa sobre o assassinato do JFK. Esse vídeo ficou longo, mas é porque ele é muito importante justamente para mostrar que aquilo que nos contaram durante tantos anos da ilusão dos militares, de um suposto golpe comunista, não era ilusão. Um golpe comunista estava sendo preparado no Brasil e o exército daquela época, quando o exército era de verdade, quando as forças armadas realmente eram patriotas, naquele momento defenderam o Brasil. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.